Então, o primeiro é que uma vida na qual os conflitos interiores, internos, eles não são quase experimentados ou são muito minimizados, né? Esse é um dos grandes benefícios. Remoção dos conflitos internos, interiores, né? O segundo resultado que o Krishna, Lord Krishna apresenta, né, é a capacidade de ver a não dualidade ou a visão única, né, de tudo, né? Então, foi o segundo. O terceiro foi a destruição dos papas, né? A destruição dos papas. A gente viu que na exposição da aula semana passada, as pessoas elas passam a não experimentar papas, né? Papa karma, né? E agora o Krishna vai falar sobre o quarto pala, né? Qual é o quarto fruto, qual é o quarto resultado do yana. Yana, resultado, yana pala, né? Ó Arjuna, verso 37, o fogo do conhecimento reduz todos os karmas a cinzas, assim como o fogo bem aceso reduz toda a madeira que você jogar nele, né? Então a gente sabe que o fogo também é uma ótima, linda analogia ao fogo do conhecimento, como nós diversas vezes, né, referimos, né, o conhecimento upanishádico é como um fogo, né, que irá consumir toda a ignorância, né? A ignorância, né, que nada mais é do que os desejos, ele é o combustível, né, que irá permitir ao fogo do conhecimento, né, a luz do conhecimento, queimar todos esses pecados, todos esses karmas, todos esses desejos, né? Aqui não se fala ainda de pecado, pecado é mais adiante. Então, o fogo do conhecimento reduz os karmas a cinzas. Então, ele está dizendo que todos os karmas são destruídos, né? E na aula anterior nós vimos que todos os papas eram destruídos, mas eu já tinha antecipado que o autoconhecimento ele queima os punhas também. Ele irá queimar os papakarmas, né, ou reduzir, né, os papakalas a cinza, né, removendo esse elemento de sofrimento psicológico da experiência humana, mas as pessoas ficam meio chocadas quando elas ouvem dizer que os punhas também serão queimados no fogo do autoconhecimento, né? E aí o Swami, antes de entrar na fase conclusiva, né, desta exposição, ele apresenta os três karmas, né, os três tipos de resultados de ações. Nós sabemos que karma, literalmente, significa ações, mas ações, elas produzem repercussões ou resultados, né? Então, nós temos três tipos de karmas. O karma executado, o karma que permanece suspenso, e o karma que se manifesta como a minha circunstância de vida, né? Então, as escrituras falam de três tipos de karma palas. Um é um sanchita karma, né, que é o karma acumulado que fica suspenso, esperando, né, um momento de frutificar. Isto é, punya e papa adquirido em nascimentos passados. Então, todos nós chegamos aqui, são linguagens diferentes para descrever o mesmo fenômeno. Nós chegamos aqui através de um nascimento novo e nós somos o produto dos nossos punya-papas, como a gente diz muito frequentemente. As nossas vasanas irão configurar este novo instrumento de experiência, né, num determinado tempo, numa determinada cultura, numa determinada família, né, para que nós possamos dar continuidade a este processo, né? Então, nós temos todos os punhas e todos os papas que nos produzem, né, literalmente, né, naturalmente, através do poder de Maya Shwara, né? Então, nós inevitavelmente somos o produto desta ignorância, né? A ignorância que se manifesta individualmente como os meus punya-papas, as minhas vasanas, né? Os meus méritos e deméritos.
adquiridos ao longo de muitas vidas, né? Então, esse é o Sanchita, aquilo que me traz de volta para cá, né? O segundo é o Parábada. O Parábada é quando você está encarnado e aí, no seu dia a dia, o seu karma vai se manifestando. E a gente não consegue compreender por que eu, né? Não devia, não podia, por que que eu fiquei tão doente na idade de 1 ano, entendeu? E depois minha saúde permaneceu comprometida, né? Então, existe a frutificação desses sanchitas, né? O Parábada é uma extensão do sanchita, é o karma que a gente está trazendo com a gente, que aí vai manifestando. E no início ninguém consegue uma justificação lógica convincente do porquê de uma criança que aparentemente é totalmente inocente está sofrendo o que ela está sofrendo, né? Como é que a gente vai justificar? Ah, não, mas Deus é amor, Deus é justiça, Deus, né? Então, como é que esta criancinha, ela não fez nada a ninguém, está sofrendo, ela não fez nada agora, né? Ela não fez nada agora, mas ninguém sabe, Ishvara sabe. Eu, pelo menos, vejo assim, essa é a minha visão. Eu nunca encontrei uma ciência, né, ou ciência espiritual que seja mais elegante e de bom senso, né, que faça sentido, né, para explicar todo esse processo, que não encontra respostas em outras filosofias ou círculos espirituais. Então, nós temos Sanchita, e a extensão do Sanchita é o Parabada Karma, né? Punya e Papa adquiridas em diversas encarnações. Então, aquela porção do Sanchita que se manifesta como minhas circunstâncias, situações de vida, são chamadas de o meu Parabada, né? Ele amadureceu, o meu Sanchita amadureceu e produziu a minha circunstância, a minha situação presente. Parabada Karma é a Sanchita antes de frutificar. A única diferença é que Parabada Karma é o Sanchita quando ele está pronto, né? A gente tem uma expressão, a gente nunca sabe o que está na tubulação, né? Então, nós temos uma tubulação de kármica, né? E a gente não sabe exatamente o que está vindo por aí. É por isso que, no final, a gente fica nas mãos de Deus, dizendo assim, eu não tenho realmente controle sobre o meu parábola, sobre o meu destino, né? Sobre as minhas circunstâncias futuras. Qualquer coisa pode acontecer, porque existe esta equação kármica que é monstruosamente complexa e impossível de ser compreendida por qualquer que seja o intelecto humano, na qual envolve o meu karma pessoal, o nosso karma circunstancial, o nosso karma coletivo, o karma universal. Existem tantos fatores que corroboram para os nossos parabada karmas, a cada um desses níveis, né? Então, a gente se volta para Ishvara e diz, Ishvara, ok, você conhece esse sistema, eu compreendi, eu tive o mérito de receber os ensinamentos das Escrituras, eu examinei tudo isso e eu tirei o chapéu e disse, olha, não existe nada mais claro e convincente, né? Então, eu coloco a minha fé nessas Escrituras e eu entrego as minhas expectativas estúpidas a você, dizendo, olha, é inútil eu criar expectativas, porque eu sei que somente você sabe o que é melhor para mim. Então, o que significa? Significa, se for Papa Karma, eu aceito com maior, com maior, com grande agradecimento e apreciação, porque eu sei que, no mínimo, serve para me esgotar algum Papa Karma. Serve para me esgotar alguma coisa que eu fiz no passado que requer agora uma determinada experiência, né, de dor, né? Tudo isso, né, é parte desse processo. O terceiro é o Agami Karma, né, que adquirimos por meio das ações. Quando a gente coloca uma ação, a gente está colocando mais Agami, esse Agami irá se tornar, né, Sanchita, né, e depois Parabada, né? Então, esses são os três karmas
E eles muitas vezes são desdobrados de modo muito mais complexo, né? Porque quando a gente faz uma ação ou uma palavra, né? Uma verbalização ou uma ação, a gente sabe que, ixi, eu dei uma vacilada, eu derrapei na curva, escorreguei aqui, escorreguei ali, violei o dogma, né? Então, isso aí vai dar encrenca, né? Então, quando é que vai vir a encrenca? Claro, quando meu esposo souber, quando a minha esposa souber, quando os vizinhos souber. Então, olha, eu já vou ficar já, né, de antemão um pouco precavido, porque eu acho que vai dar encrenca. É questão de saber quando é que a coisa vai vir à superfície, né? Então, eu já estou lidando com o resultado dessas ações? Sim ou não, Mariné? Eu acho que um pouco sim, pela preocupação, né, pela falta de já começa a ficar desassossego, né, do que pode acontecer Exatamente. de certa forma, Exatamente, sim. exatamente. Então, toda e qualquer palavra ou ação, imediatamente, ela frutifica a nível interior, né? Principalmente se eu estou absolutamente identificado como fazedor daquela ação ou daquela palavra. Então, imediatamente, aquele sentimento de inadequação, aquele sentimento de pequei, errei, e eu não quero que ninguém saiba, porque eu me sinto o fazedor e a minha imagem não permita que os outros saibam que eu posso cometer tamanho erro, né? Então, aquilo ali já é um papa, né, experimentado no ato, direto, no momento, e permanece, entendeu? Aí depois a encrenca externa é um outro aspecto da frutificação de tudo isso. Então, imagine todas as nossas ações, todos os karmas que a gente vai colocando no sistema, karmas bons, karmas, ações boas, ações menos boas, ações ruins, ações absolutamente terríveis, né? A gente vai colocando tudo isso. E isso tudo vai causando o quê? Vai causando um resultado imediato que é interior, que vai condicionando o meu estado mental, emocional, intelectual. Entendeu? Não importa que todas essas ações, através de uma vida ou muitas vidas, elas não frutifiquem como circunstâncias tangíveis, mas elas frutificaram produzindo um certo estado mental, emocional, que é precário, porque internamente é uma condição cheia de papas, cheia de conflitos. Interiormente, o indivíduo tem uma mente perturbada, disturbada, devido a esses papas interiores, esses resultados de palavras e ações que permanecem, muito embora ainda não refletida no meu campo, mas internamente, aí eu recebo o nascimento e aí eu possuo uma mente totalmente precária, né? Emocionalmente, intelectualmente. Vocês entendem? Então, existem muitas nuances a respeito dos resultados de ações e verbalizações, né?